Sejam muito bem-vindos ao Norte Vale Cast. Eu sou a Mari Chanchini e estou recebendo uma convidada muito importante para a nossa região. Aproveitar que a gente está em contagem regressiva para a Expo Montes 2025, para a gente contar um pouco e falar mais sobre o agronegócio aqui do norte de Minas. Seja muito bem-vinda, Lilian. Quero que você se apresente, porque nada melhor do que você falar de você, né? Se apresentar, tem mais propriedade. Conta um pouquinho mais sobre você e o que você faz de movimento aqui na região. Olá, Mari. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, Lilian nasceu aqui em Montes Claros, com o pé no campo. Nasci visitando fazenda todo final de semana, cresci por lá, mas me distanciei da fazenda na época de adolescência, formei na área da saúde e de 5 anos para cá, após o falecimento do meu pai, eu tenho tomado conta de uma das fazendas de pecuária de corte aqui na região, aqui no norte de Minas. Sou fundadora do movimento Agrosertanejas, que é um movimento de mulheres que a nossa dor principal é a falta da sucessão familiar. Como eu, as outras integrantes também perderam seus pais sem ter feito a passada do bastão. Então isso dificultou as tomadas de decisão como família na ausência do patriarca. Então, a nossa dor principal é essa e a gente procura trazer capacitações para as mulheres, né, entenderem, né, qual a decisão que elas vão tomar referente ao negócio dela. Sou diretora da Câmara Empreendedora da Mulher, aqui de Montes Claros, que é um movimento de empreendedoras no geral. O agronegócio muitas vezes não se vê, né, como um empreendedor, né, como uma empresa, a fazenda, como uma empresa a céu aberto. Então, eu espero conseguir fazer uma conexão entre Câmara Empreendedora da Mulher com o movimento das agrosertanejas, né, das mulheres do agronegócio aqui da nossa região. Também sou vice-presidente da Comissão FAENG Mulher, que é a Comissão de Mulheres da Federação aqui do Estado de Minas Gerais. E a principal ação da FAENG da Comissão FAENG Mulher, abrir núcleos de mulheres nos municípios. Em Minas hoje a gente tem 401 sindicatos dos produtores rurais, que representam, né, 451 cidades aí, e a gente quer aumentar o número de mulheres representadas em cada município. Para isso a gente tem que abrir um núcleo em cada local. Montes Claros já tem, Janaúba já abriu, Buritizeiro aqui na região, Manga, Jequitaí, a gente já tem várias cidades aqui na nossa região que já estão fazendo esses movimentos individuais, municipais, para depois a gente conseguir unir força no nosso norte de Minas como um todo. Sou casada, mãe de trigêmeos de 14 anos, a Maitê, o Luca e o Matheus, que são as bênçãos, né? Acho que eles foram muito desejados, muito sonhados. Então, é isso. Seja muito bem-vinda. Eu queria que você me contasse um pouco mais desse movimento agrosertanejos. Como que funciona? Quem pode entrar em contato com você? Se tem alguma classificação para essas mulheres entrarem nesse grupo, né? Como que funciona? Se vocês fazem reuniões semanais, quinzenais? Eu vejo que é bem movimentado, né? As agrosertanejas, elas foram fundadas, nós fundamos lá em 2021. 4 mulheres, Silene Barreto, Aline Veloso, Lucila Murta e eu. E a nossa dor era a perda dos pais, das 4. E lá atrás a gente conseguiu fazer algumas palestras, em torno de 2 palestras por ano, trazendo informações sobre como tocar a sua fazenda, como não perder peso na época da seca. E esse movimento ele ficou um tempo
parado, né? E do ano passado para cá, a gente voltou a ter reuniões e fazer projetos para trazer informações para essas mulheres aqui da região. Um que acabou de acontecer foi agora no dia 3 de junho, no Parque de Exposições. A gente fez um encontro com mais de 150 mulheres presentes, mulheres que já fazem a sucessão familiar com seus pais, mulheres que estão lado a lado com seus maridos, que tocam os negócios com os irmãos. A gente tinha ali universitárias, mulheres que são representantes de empresas aqui do norte de Minas. Então foi um momento muito importante. A gente trouxe o tema de gestão da continuidade com a empresa Safras e Cifras. Nós tivemos um painel de sucessão familiar de sucesso com a Sônia e a Isabela da Tecnutri, que é uma empresa agropecuária aqui no norte de Minas. E a partir de agora a gente quer, junto com a Raízes do Futuro, já engatando, né? Com a Raízes do Futuro, trazer capacitações para essas mulheres voltadas de acordo com a necessidade de cada uma. A gente tem um leque de informações que são importantes que a mulher tome conhecimento, né? Como eu disse lá no dia 3 de junho, no evento, a gente tem que entender de finança, de gestão, de pastagem, de sanidade animal, de nutrição e de liderança, de estar ali liderando uma equipe. Então, precisamos buscar essa capacitação para realmente a gente conseguir obter os melhores, né, resultados ali, gerindo o seu negócio. E falando um pouco da Raízes do Futuro, né? A sua empresa agora está com uma cara nova, né? Quais são as ofertas de serviços, de oportunidades que vocês têm? Qual que é o escopo de negócio de vocês? A Raízes do Futuro, ela veio para trazer capacitações para essas mulheres do campo. Então, uma das principais dores que a gente vê, que observa e que é algo que você precisa de tempo para você adquirir ali, pelo menos um conhecimento básico, é a gestão financeira. Então, nós traremos capacitação na área de gestão financeira voltada. Se você tiver um nível mais básico, a gente vai ter essa capacitação mais básica. Se você já está um nível mais avançado, a gente também consegue estar atendendo. A gente vai trazer parte de inteligência emocional, que é algo que a gente precisa pensar com muito carinho. Quando a gente está falando mais de mulher, né? Exatamente. Né? Altos cuidados, a gente vai trazer palestras de altos cuidados. Nós traremos, além da inteligência emocional, trabalhar essa autoestima da mulher, né? Dela se aceitar, né? Dela saber que ela pode estar onde ela quiser, do lado do marido, do lado do irmão, gerindo essa propriedade, que de preferência isso aconteça de uma forma natural, que ela esteja ali lado a lado e aprenda a tomar decisões juntos e depois traga também novidades para dentro dessa propriedade. Mas a Raiz do Futuro vem para essa capacitação dessa mulher, para ela sentir que ela faz parte, né, que ela pertence àquele meio que ela está integrando. Sentir um pouco mais acolhida, né? Sim. A gente acaba, né, tendo um viés muito mais masculino, né, nessa área. Então, quando a gente tem esse acolhimento, e aí as mulheres, onde elas podem se cadastrar, fazer parte, se sentir pertencente, eu acho que isso traz muita diferença, né, para elas. Você falando um pouco mais de finanças, né, que é mais voltado do que eu venho trabalhando para ensinar empresas, e não só empresárias, mas o empreendedor no geral. A gente não só vai falar também, né, só de finanças, a gente não quer só trazer aquele peso de o que tem de custo, o que tem de despesa, o que eu posso investir ou não, mas esse acolhimento, para mim, na minha forma de lidar, até na minha empresa hoje, é o que mais é válido, esse acolhimento, não só para as mulheres, né, nesse formato que a gente está falando ali do agro,
mas também trazer um pouco mais de conhecimento do que elas, de onde elas podem chegar, o que elas podem, executando aquelas atividades ou fazendo aqueles treinamentos, qual é a visão que ela terá de futuro, que isso também eu acredito hoje que a mulher ela perca um pouco dessa visão, porque a gente está muito ali no automático, né? A mulher ela faz tudo, né? Desde a casa, cuida dos filhos, marido, cuida da empresa. E aí, onde que eu vou? Onde que eu posso chegar, né? Não só apertar o botão do automático e falar assim, só vou vivendo, né? Mas eu achei muito, muito interessante esse braço, né? O que vocês vão trazer. Que pena que é só pro agro, né? Podia ser para todas as áreas aí. Nesse momento, as mulheres do agro. Tá. E aí, entendendo um pouco mais, né? E olhando esses desafios que eu comentei, na sua visão, quais são os maiores desafios que as mulheres enfrentam ao empreender no setor agropecuário? E onde que elas podem ter esse apoio para superar? Os maiores desafios, eu acho que vem da falta da sucessão familiar. Porque quando a gente tem o patriarca, a matriarca junto, eles conseguem passar para a segunda geração o que eles fizeram até ali, como que eles gostariam que estivesse sendo feito. E a geração nova vem trazendo novos conhecimentos e eles vão costurando ali o novo com o antigo de uma forma mais saudável. A hora que falta ou o pai ou a mãe, e se não teve uma governança, um momento de fazer os acordos de como que vai ficar se faltar o pai ou a mãe, depois tem um lado emocional que fala demais, você já perdeu o patriarca e às vezes existem muitos ruídos entre os familiares com uma dificuldade grande de decidir o que vai fazer. Outra coisa é a falta do conhecimento mesmo. No meu caso, quando eu entrei, a primeira coisa que eu quis foi melhorar a genética. Mas melhorei a genética, mas eu tinha outros deveres de casa para fazer. Até então eu não tinha tentado. Né? Então, água, a qualidade da pastagem. Mas são os anos, o tempo que você vai tomando conta ali que vai te trazendo esse conhecimento. Eu já estou há 5 anos nisso. Busquei fazer curso de vaqueiro, curso do ATG do Senal Programa, que é assistência técnica e gerencial, gestão de pessoas, fiz um MBA no agro, para cada ano eu estar melhor e saber como tomar decisão. Porque lá quando meu pai veio a faltar, a gente faz negócios, mas você deixa de ganhar dinheiro, de perder o time do momento de vender um animal. A partir daquele momento ali, aquele animal ele passa a ter um custo dentro da sua propriedade, se ele não for comercializado no tempo ideal. E isso eu não entendia. Né? Então foi a busca do conhecimento que trouxe esse entendimento. E para essas mulheres, o que a gente orienta esteja próximo de outras mulheres, acompanhe os movimentos de mulheres da região. Em Montes Claros a gente tem os movimentos, os eventos da Câmara Empreendedora da Mulher, as agrosertanejas está aí voltando para trazer capacitações e mais palestras. Temos um movimento que chama Filhas do Campo, que é um movimento muito interessante, composto só de mulheres. Então, a gente vem vendo que o número está aumentando. Outros municípios na região também já têm como acolher essa mulher. Qualquer coisa, essa mulher pode entrar em contato com o Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros e falar do seu interesse, deixar nome e telefone para poder receber informações e acompanhar nas redes sociais também. E agora, né, a gente está quase entrando aí na Expo Montes de 2025. O que atrai os olhares para 2025? A Expo Montes é uma exposição tradicional aqui na região do norte de Minas. Ela vem para trazer oportunidades de negócios, da pessoa comercializar seus produtos que você vai usar daqui a algum tempo, melhores condições de pagamento, para você conhecer outras empresas que comercializam produtos similares ao que você utiliza na fazenda, conhecer as tecnologias e as inovações implantadas para vários setores diferentes. É uma
exposição que pensa muito nessa parte tecnológica, de mostrar que a tecnologia também está dentro do campo, é possível a gente melhorar nossa produção utilizando, né, as máquinas. Na exposição nós teremos também shows, momentos, né, de lazer em família, com os amigos. Temos a fazendinha, né, a mini fazendinha para as crianças. Que é lindo, né? Eu adorei. No ano passado conheceu? Eu fui. No ano passado eu fui. Então as crianças também vão estar envolvidas, essas crianças vão no estande do sindicato rural e tem óculos de realidade virtual para elas acompanharem ali uma cadeia produtiva e ver, né, uma realidade que eles não têm acesso, né? No dia 4 de julho, a gente vai ter um encontro de mulheres dentro da exposição. Aguardem, né? Acompanhem as redes sociais para acompanhar mais detalhes. O Norte Vale também estará com um stand lá, que a gente vai ficar ali trocando ideias. Para quem ainda não conhece, pode ir lá na Expo Montes e visitar a gente, tá? E para essas mulheres, então, que vão visitar, vai haver ali esse evento, né, que vai acontecer ali no dia 4. Que horas que vai ser, você sabe? 8 horas da manhã. 8 horas, tá. Legal. Eu acho que eu vou participar, posso? Vai ser um prazer. Ai, ótimo. E aí, pra gente entrar um pouquinho aqui na parte já na reta final, olhando para o futuro, quais são os próximos passos que você acredita que seria o ideal para o agronegócio? O agronegócio, ele alimenta o mundo. As pessoas, às vezes, né, atacam o agronegócio como se o agronegócio fosse culpado até pelo aumento do preço do alimento. Né? Mas se a fazenda não planta, a cidade não janta. Sim. Então, tudo é produção de alimento. Inclusive, no meu caso, que eu vendo, né, gado de corte, eu tenho plantação de capim. Então, eu tenho que ter a plantação de capim para eu alimentar, né, a carne de qualidade que eu busco produzir para comercializar aí. Então, o agronegócio, a gente precisa trazer capacitações para jovens, que serão nossos sucessores daqui a alguns anos. A gente precisa capacitar mulheres e trazer mais mulheres que estão ali com o marido, deixando o marido tomar conta e ela não se inteirou ainda do negócio desse marido, mas é importante procurar entender, porque são muitas frentes que você vai ter que aprender da gestão do negócio, de como que o mercado está, uma vez que dentro do agronegócio nós não precificamos o nosso produto, a gente depende, né, do mercado global muitas vezes para esse preço, né, no meu caso ali da arroba, subir ou descer. Então tem muitas coisas, o clima, você planta, choveu demais, choveu de menos. Que não tem muito aqui em Montes Claros, né? Que não chove. Não tem, né? Chuva. Mas sol. Então, a gente não tem chuva e tem uma incerteza muito grande de todos os investimentos que a gente faz, e a gente vai realmente conseguir colher aqueles frutos. Uma vez que você planta ali, a gente planta no pó e depois aguarda vir a chuva no tempo certo, na quantidade certa, né? Para esse pasto estar ali pronto para o animal pastejar. Sim, e a gente tem muita dificuldade de trazer a mulher, né, para empreender, né, para entender dos negócios em si, né, e talvez no agro a gente tenha um pouco mais de dificuldade, né, porque a gente vê que é um mundo mais masculinizado, mas eu percebo isso também no empreendedorismo em geral, né? Essa vontade realmente de crescer, de mudar essa percepção, de empreender, de colocar realmente essas empresas, esses negócios para gerir riqueza mesmo, né? Porque a gente tem que pensar que não é só na riqueza, né, monetária, né? A gente está trazendo riqueza para outras empresas. Então, se eu tenho uma empresa e contrato pessoas, eu também estou gerando trabalho para aquela pessoa ter uma renda, para ela conseguir estudar, para ela conseguir ter uma qualidade de vida melhor.
Então, quando a gente pensa na minha posição, né? Quando a gente pensa em empreender, eu penso muito para isso, para gerar um negócio muito maior, para que eu consiga trazer essa riqueza e o que eu tenho, né, hoje e o que eu quero passar para essas pessoas e o que eu quero dar de conforto também para essas pessoas que eu estou contratando e sucessivamente vão acontecendo essas coisas, né? E o que a gente pode esperar da Lilian, falando do Agro Sertanejas e Raízes do Futuro? O que a gente pode esperar agora, né? A gente está aí na metade do ano de 2025, o que a gente pode esperar de você, Lilian? Nesse momento agora, né, do meio do ano em diante, a gente quer uma constância de encontros com essas mulheres do agro. A gente fará reuniões com um número reduzido de mulheres e teremos reuniões uma vez por mês lá na sociedade rural para trazer temas relacionados ao norte de Minas. Tema na parte de legislação, na parte de regularização do uso de águas, comércio, mercado, como que está, e mais para frente a gente vai acabar em algum momento separando por cadeias produtivas a hora que você for adentrar assuntos mais específicos. Dentro da pecuária, ainda tem a ramificação de pecuária de corte de leite, fruticultura, né, a parte da agricultura, e aí a gente vai ver qual tipo de cadeia que se encontra aqui, mulheres aqui na região, para a gente poder trazer assuntos relacionados ao que elas produzem na propriedade. Mas a princípio os assuntos são todos permeáveis, né? Eles abrangem todas as cadeias produtivas. E qual a mensagem que você deixa não só para as mulheres, mas quem está nos assistindo aqui, que deseja entrar nesse negócio do agro, que deseja empreender? Você aí, como você já empreende na sua vida, né, muito, tendo 3 filhos, eu imagino como que é empreender, né, como mãe. Qual que é o recado que você deixa para o pessoal? Eu brinco que eu quero deixar bons filhos para o mundo. Ah, que legal. Todo mundo fala que quer um mundo melhor, mas a gente tem que fazer os filhos melhores. Então, com isso, que a gente leve os nossos filhos para se capacitarem, né? No nosso caso do agronegócio, que os nossos filhos entendam e que tenham prazer de ir até a fazenda, de conhecer do seu negócio, porque há décadas atrás o que a gente via era aquele pai voltar para casa, reclamar do clima, do preço que não estava bom, e esses filhos foram fazer outras profissões, estudar, né, em outras áreas, e não voltaram para dentro da propriedade para tocar o negócio da família. Então, que nós, mulheres, busquem capacitar, busque estar com outras mulheres, é importante esse network, e para os jovens, os nossos filhos, que a gente tente fazer com que pelo menos eles respeitem e permaneçam com o legado que a gente tenta deixar aí para eles. Legal, Lilian. Muito obrigada pela sua participação. Espero que todos sigam a gente. Vou deixar todas as redes sociais da Lilian ali na descrição do vídeo. E acompanhe a gente. Quem ainda não segue, pode seguir a gente lá dentro do Instagram, aqui no canal do YouTube. Até mais, pessoal. Até. Muito obrigada. Obrigada. Imagina.